Ora então, bom dia a todos novamente. Para quem não estava aqui há pouco, quando eu falei, meu nome é Jorge Sousa, sou do suporte técnico da SARS e vamos aqui neste webinar tentar falar um bocadinho e mostrar as novidades que foram incluídas na contabilidade do Seis for Accountants relacionadas com as reconciliações bancárias. As vossas questões, vocês podem colocar as questões através do chat que têm aí disponível e eu tentarei responder ao máximo que puder. Se calhar muitas delas irei responder só depois no fim da apresentação, mas se quiserem ir colocando as vossas questões aí por escrito, eu depois tentarei, seja por escrito, seja aqui on live, digamos assim, a falar sobre a questão, a responder aquilo que colocarem. Indo então de encontro àquilo que nos trouxe aqui hoje. Foram agora na versão 2024 do Seis for Accountants, que nós disponibilizamos em novembro passado, incluídas várias alterações relacionadas com a reconciliação bancária. E aqui poderemos dividir estas alterações em três pontos, digamos assim. O primeiro é o módulo de reconciliação bancária, que já existia e, tal como o conheciam, ele foi melhorado, nomeadamente na questão de importação de informação relacionada com o banco, vulgo o fecheiro do extrato bancário. Houve aí algumas melhorias, também melhorias que nós já vamos ver a nível do ecrã de reconciliação, em que ficou um bocadinho mais amigável para o utilizador e com mais facilidade também de trabalhar nele. O segundo ponto é aquilo a que nós chamamos o Bank Feeds. O Bank Feeds, o que é isto? É uma possibilidade de uma ligação direta ao site da entidade bancária da empresa que vai permitir, de uma forma automática, importar os dados do extrato bancário diretamente para a nossa contabilidade. Ou seja, em vez de termos que ir ao home banking, ao site do home banking do banco, exportar o extrato bancário, depois pegar nesse fecheiro que exportamos, seja em XLS ou em CSV, trazer para a aplicação e fazer a importação, portanto, este trabalho todo deixa de acontecer e esta importação é feita de uma forma automática. Também já vos vou mostrar como é que isso vai ser feito. O terceiro ponto das melhorias foi a possibilidade de conseguir, através dos movimentos do extrato bancário, refletir esse movimento na nossa contabilidade, ou seja, a partir do registro do extrato bancário, fazer o respectivo movimento contabilístico quando eu ainda não tenho na minha contabilidade aquele movimento que está no extrato bancário. E isso é o que nós chamamos o Bank Connection. Certeza que, sendo utilizadores da contabilidade do Seis for Accountants, estão familiarizados com o e-fatura Connection, vão verificar que o Bank Connection tem uma forma de trabalhar muito parecida com o e-fatura Connection e que por isso será muito fácil de aprender a usar a nova funcionalidade do Bank Connection. Começando então pelo princípio, o que é a reconciliação bancária? Com certeza que saberão que no plano de contas, nomeadamente nas contas dos bancos, nós podemos definir que é usada, que é uma conta de bancos e que usa a reconciliação bancária e depois aqui do lado direito definir que tipo de reconciliação é que nós podemos ter. Neste caso aqui temos para fecheiro, esta já é em papel, esta ainda não tem e esta também ainda não. E portanto nós aqui poderemos definir então imaginem que estamos a começar agora, poderemos definir se esta conta do banco vai ser um tipo de reconciliação fecheiro ou papel, ou então a tal comunicação por bank feeds que eu há pouco já falei.
Relativamente ao funcionamento da reconciliação bancária, depois de definidas então os tipos de reconciliação que as contas bancárias vão ter, aqui no ecrã de reconciliação, nós vamos escolher a nossa conta, vai-nos aparecer automaticamente aqui o tipo de reconciliação ou o tipo de extratos que temos e podemos a partir daqui começar a criar os nossos períodos de reconciliação. Então, ia criar janeiro, fazia o seguinte, e a aplicação então passava-me para o ecrã de reconciliação em papel. Aqui a reconciliação em papel é uma simples picagem, digamos assim, de lançamentos, porque como não há importação de movimentos do banco, o que é que nós vemos aqui listados? Apenas os movimentos que temos registados na contabilidade e se queremos reconciliar ou não, fazemos a picagem desses lançamentos e eles passam a ficar reconciliados e passam para o lado direito do ecrã. Aqui se chamará a atenção então para algumas melhorias que foram sendo feitas. Aqui a nível da questão das cores é importante. Nós temos aqui as linhas que estão por reconciliar um vermelho, laranja, como quiserem chamar, dependendo do tipo de cores que tenham no vosso ecrã, mas este é um avermelhado, alaranjado, e a linha que nós temos selecionada ou que nós estamos posicionados está com as letras a preto. Se eu quero reconciliar, imaginem esta primeira linha. Coloco lá o cursor, posso fazer duplo clique e ela fica com o fundo azul dizendo que está selecionada, ou então posso posicionar-me em cima dela e clicar aqui em cima em selecionar e ela também fica selecionada. E reparem também aqui uma coisa engraçada que é, eu penso que conseguem ver o meu rato a mexer, e a label que aparece, aquela legenda que aparece, consegue nos indicar quais os valores que estão selecionados e a soma desses valores. Isto é importante quando nós estamos a tentar fazer a conciliação, por exemplo, de vários documentos do nosso banco para um só da contabilidade ou vice-versa, e nós conseguimos saber o que é que está selecionado. Então, imaginando que eu tenho à minha frente o extrato bancário em papel do banco e estão lá estes dois movimentos em janeiro, eu vou selecionar, que eles já estão selecionados, e vou então dizer que os quero reconciliar. Clicando aqui em reconciliar, conseguem ver que eles passam para o meu ecrã direito e então, com a particularidade agora, aquelas linhas que estão reconciliadas aparecerem com um fundo, com uma letra verde. A que está selecionada ou em que está o cursor posicionado continua a ser com a letra preta, mas aquelas que estão reconciliadas aparecem a verde. Isso é também uma melhoria que foi incluída no módulo da reconciliação bancária. Se eu por acaso me enganei e não é nada disto que eu quero, eu posso chegar aqui aos reconciliados, fazer a sua seleção e desreconciliar e eles deixam de estar reconciliados e os movimentos passam para o lado esquerdo do ecrã. Isto era um pouco também o que já acontecia antes no modo da reconciliação. Há aqui alguma maior facilidade nestas seleções, nestas definições e na visualização também das linhas que estão selecionadas e das cores. Outra coisa interessante que foi implementada foi a possibilidade de eu diretamente da linha da reconciliação ver o meu documento e clicando aqui rapidamente eu acedo à janela de lançamento onde está o lançamento contabilístico registado e consigo, se calhar, se eu quiser ver mais algum detalhe que me permita depois na reconciliação saber o que é para reconciliar e se é mesmo este lançamento que eu quero reconciliar ou não, eu teria aqui a possibilidade de rapidamente editar o lançamento em questão. E a nível de papel seria este o procedimento. Vou só aqui reconciliar um ou dois. Faço aqui o gravar. A gravação fica feita e agora, se eu voltar para trás, já tenho aqui o meu período de reconciliação de janeiro criado, os valores que estão a débito e o que está reconciliado.
a débito e a crédito, neste caso não tinha a crédito, mas tive essa parceria ali também. A nível agora de fecheiro, vamos ver um bocadinho a reconciliação por fecheiro. A nível de fecheiro, houve aqui também uma melhoria grande na questão da importação do extrato bancário por fecheiro. Com certeza que se quem me está a ouvir se forem utilizadores das conciliações e usarem o método por fecheiro, quase de certeza absoluta que num ou noutro mês já tiveram uma dificuldade em importar o extrato de determinado mês porque aquele extrato teria uma linha de um movimento que tinha uma data fora do mês que estávamos a importar. E isso era uma chatice, tínhamos que editar o fecheiro XLS, alterar essa data e para que depois nos permitisse importar o fecheiro do extrato sem qualquer tipo de problema. Pois bem, isso, a partir deste momento, esse problema deixa de existir. E isto porquê? Porque a aplicação permite agora pegar num só fecheiro, mesmo que esse fecheiro tenha vários meses de movimentos de extrato bancário, e a aplicação vai importar isso sem qualquer questão e sem qualquer problema. E automaticamente vai organizar os períodos de reconciliação e incluir cada lançamento no respectivo mês. Vou demonstrar. Reparem que eu tenho aqui o período de janeiro, fevereiro e março e depois tenho o de julho. Faltam aqueles meses intermédios entre março e julho. Se eu agora clicar aqui no importar, tenho aqui a linha do fecheiro a importar, vou buscá-la. Vou importar aqui um fecheiro que tem movimentos de janeiro, a junho. Faço abrir, faço o importar e a aplicação está a importar o respectivo fecheiro. E isto também é uma novidade. A aplicação vai nos dizer o que é que está a importar, quantas linhas de extrato são importadas e a que período correspondem. Isso é também uma novidade agora aqui na questão da reconciliação bancária. Então, o fecheiro foi importado com 12 linhas do período de janeiro a junho. A aplicação perguntou se eu quero mesmo importar esta informação, eu digo que sim. Mais uma mensagem a dizer que a importação das linhas foi concluída com sucesso e eu quando concluo, reparem que ele automaticamente me criou aqui aqueles meses intermédios que antes não existiam e, portanto, eu só de uma vez consegui importar extrato de vários meses. E, portanto, aquele problema que existia antes deixa de acontecer. Também está salvaguardada nesta importação a questão da duplicação das linhas. A aplicação controla se a linha que está a ser importada já existe no seu extrato ou não e, portanto, não vai importar linhas duplicadas. Portanto, se for uma linha que tenha a mesma data, o mesmo valor, a mesma descrição de uma que já exista, a aplicação não vai importar essa linha e não vai duplicar essa informação. Isso também está assegurado e não tenham problemas nenhuns, porque se eu agora dissesse que queria importar o mesmo fecheiro novamente, vão ver que não há qualquer alteração de valores importados. Portanto, vamos fixar aqui abril 47,5, maio 80,50, vou importar. Ele refere-me a estas 12 linhas, se eu quero importar, eu digo que sim, ok. E reparem que a aplicação manteve exatamente os mesmos valores que tinha antes, porque percebe que as linhas que estão no fecheiro já existiam aqui registadas e, portanto, não as duplicou. Nós, a nível da importação, temos esta novidade, que eu acho que é uma grande novidade e que vai deixar de dar aquele problema de datas da importação que, com certeza, que muitos de vocês se depararam. Vamos agora entrar, então, aqui um bocadinho na reconciliação por fecheiro. Vamos aqui a abril, por exemplo. E aqui também é uma novidade, que é
ao entrar no período de reconciliação, a aplicação vai nos convidar a fazer a primeira reconciliação de uma forma automática. Esta reconciliação automática é tentar comparar o que temos do lado do extrato da conta e o que temos do lado do extrato do banco e verificar que movimentos é que nós poderemos casar ou reconciliar um com o outro. Vamos dizer que sim. Neste caso, a aplicação não encontrou nenhum lançamento para fazer uma reconciliação automática. Não é? E agora vocês perguntam porquê. Mas então se tem aqui 47,5 a débito na conta, 47,5 a crédito no banco e os 15.478 também de um lado e do outro, porquê é que a aplicação não apanhou estes lançamentos? A resposta a isso é a questão da data. Uma das questões que permite a reconciliação automática ou não é também a data dos lançamentos. E reparem que eu no extrato do banco tenho o movimento a 1/4 e a data valor a 1/4, mas na minha contabilidade lancei isto no dia 25. Como eu aqui em cima tenho 0 dias de tolerância, quer dizer que a aplicação só ia fazer o match ou a reconciliação destes lançamentos se as datas do extrato e as datas da contabilidade fossem exatamente iguais. Agora, sabemos que isso muitas vezes não acontece, porque muitas vezes nós lançamos na contabilidade tudo com a data do último dia do mês, por exemplo, ou o documento só nos chega mais tarde e nós lançamos com uma data mais à frente daquela que efetivamente o banco registrou e, portanto, estas datas podem sempre ser desfasadas. E então temos aqui aquilo que nós chamamos os dias de tolerância, em que eu posso dizer que para esta reconciliação automática haver uma tolerância de X dias. E se eu, por exemplo, colocar aqui 30 dias de tolerância e tentar automaticamente fazer novamente a reconciliação, chamar a reconciliação automática clicando aqui no botão automaticamente, já a aplicação me consegue encontrar estes dois lançamentos e automaticamente fazer a reconciliação. Eles estavam a vermelho, ficaram a verde, como também conseguem verificar, e portanto é também um automatismo que nós temos aqui na reconciliação por fecheiro. A reconciliação está feita, fazia aqui embaixo o gravar e poderia ir para outro mês. Vamos, por exemplo, aqui a junho. Ou outra vez a mesma situação. Se eu quero automaticamente, ele aqui já me conseguiu, apesar do 0 dias de tolerância, já me conseguiu reconciliar dois lançamentos de uma forma automática, porque eles têm a mesma data. E aqui neste ecrã também apontar algumas novidades que nós temos. Aqui os filtros por reconciliar e já reconciliado, nós podemos ver só uns ou só outros ou ambos, para ser mais fácil a nossa visualização, isso também já existia. E aqui a questão dos painéis que nós podemos ter na vertical, como eu tenho agora, e pessoalmente é aquela que eu mais aprecio, mas também poderemos ter na horizontal e quem está mais habituado a trabalhar assim também pode trocar para ter na horizontal. Outra novidade que foi aqui colocada foi a questão dos movimentos anteriores e dos movimentos posteriores. Reparem que eu estou aqui no período de reconciliação de junho, mas como em maio, do lado do meu extrato de conta, portanto, no meu extrato contabilístico, vamos chamar assim, eu tenho ainda 2 lançamentos de maio por reconciliar, eles automaticamente me aparecem aqui em junho. Mas eu posso também apresentar no meu extrato de conta coisas que estão para a frente. Deixem-me só gravar, que eu pedi-me para gravar primeiro, eu não tinha gravado a reconciliação. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer que eu quero movimentos por reconciliar posteriores a junho e a aplicação vai buscar os lançamentos por reconciliar de meses posteriores, para eu poder reconciliar também com o meu extrato bancário,
se porventura houver um movimento no extrato bancário de junho que eu só tenho na contabilidade em julho, por exemplo. Isso também agora passa a ser possível. E também passa a ser possível apresentar do lado do extrato do banco coisas anteriores a junho. E neste caso, havendo movimentos do banco que ainda não foram reconciliados em meses anteriores, a aplicação também nos vai listar e vai-me permitir reconciliar, digamos assim, um movimento que eu tenho no meu extrato contabilístico em junho, mas que está em maio, por exemplo, ou no mês anterior do lado do banco. Portanto, isto também antes não era possível e passou a ser possível agora. Pronto, e estas são as novidades. Fazer a reconciliação manualmente é chegar aqui, deixem-me só ver se eu consigo ter aqui, era por exemplo chegar aqui e picar este e dizer que vai reconciliar com este. Ou seja, eu tenho marcado um e outro e faço aqui o reconciliar manualmente e eles ficam automaticamente reconciliados também, de uma forma manual. Se eu não quiser, posso voltar aqui a selecionar a linha, ele automaticamente me seleciona do lado do banco o movimento que está reconciliado com este e eu posso clicar outra vez em manualmente e faço o desfazer desta reconciliação. Eles deixam de estar reconciliados. O desfazer desfaz a última reconciliação que nós fizemos. Eu vou só exemplificar, eu vou só desfazer este para vocês verem. Vamos por aqui manualmente, que é para reconciliar. Manualmente, ok. Não tenho nada reconciliado, faço aqui automaticamente, ele apanha-me aqueles dois e eu não quero que sejam estes. E faço o desfazer e o desfazer vai-me automaticamente desmarcar aquilo que foi marcado na operação anterior. E, portanto, temos aqui muita facilidade na marcação dos registros, na seleção dos registros, no desfazer, no reconciliar automaticamente, desreconciliar. Isto também foi muito mais facilitado e também a questão da visualização dos registros que estão fora deste mês em que estamos, para que se consiga reconciliar coisas de meses diferentes do extrato do banco e do extrato da nossa conta na contabilidade. Pronto, isso era um bocadinho do que já existia, mas melhorado, não é? Um bocadinho melhorado e foi então demonstrada as melhorias que nós tivemos aqui. Agora vamos passar a algo que é novo, que é a questão do Bank Feeds. O Bank Feeds, como eu referi no início, é a ligação automática da contabilidade ao site da sua instituição bancária, que permite depois fazer a importação de uma forma automática dos registros do extrato bancário, não obrigando a ir ao banco a exportá-los e depois na aplicação fazer o trabalho da importação. Para isso, nós temos primeiro que fazer dois passos. O primeiro é aqui na identificação da empresa, aqui nos outros lados. Temos aqui um novo separador que é a Bank Feeds e vamos ter que configurar a ligação desta empresa ao serviço do Bank Feeds. Passo aqui o configurar. Tenho aqui este texto que devem ler sempre. Indicar aqui o endereço de e-mail para o registro no serviço do Bank Feeds. O e-mail que devem indicar será de alguém responsável do gabinete, ou então, se pretenderem, alguém responsável desta empresa que estamos a tratar, mas quando houver alguma questão relacionada com o serviço, será para este e-mail que serão contactados e, portanto, eu sugiro a porem aqui um e-mail, o vosso e-mail, ou alguém responsável do gabinete. Confirmar os termos e condições. Depois também
podem e devem ler os termos e condições deste serviço do BankFit e fazer o seguinte. Pronto, aqui já começa a questão da segurança a entrar em cena. Vamos ter que confirmar que somos humanos, pelo menos ainda somos, e vamos dizer aqui onde é que está a mota. Seguinte, agora temos que dizer onde é que estão os semáforos. Fazer estas verificações. Pronto, a verificação está feita e o serviço está, como podem ver, está ativado. A qualquer momento podemos desativar a ligação a este serviço e depois voltar a configurar, se assim entendemos mais tarde retomar. Portanto, podemos sempre apagar esta ligação. Agora que a ligação está confirmada, podemos o quê? Podemos ir aqui ao nosso plano de contas, à nossa conta bancária e vamos dizer que vamos usar a comunicação do BankFit. Reparem que apareceu ali o botão ligar ao banco. Vou só confirmar a minha conta. Ele diz que tem que verificar a minha licença se permite isto. Verificou e permite fazer esta ligação. Passo OK. Defino aqui também os dias de tolerância, tal como tínhamos, por exemplo, no reconciliação por fecheiro. E vou então agora aqui clicar no ligar ao banco. Aqui no primeiro ecrã nós temos aqueles bancos mais usuais, digamos assim, mas não são só estes os bancos que nós podemos usar. Qualquer banco que tenha um site de home banking irá aparecer nesta opção. Se porventura não aparecer aqui neste primeiro ecrã, nós podemos sempre nesta janela pesquisar e teremos a lista de todos os bancos que tenham aquela palavra no seu nome. Ok? Portanto, caso ele não apareça, podem pesquisar e ele irá com certeza aparecer se a instituição tiver um site de home banking. Exemplificando uma ligação ao banco, por exemplo, se nós quiséssemos o BPI aparecer nesta janela, vai precisar das credenciais. Portanto, as credenciais de acesso são as credenciais que normalmente usam para aceder ao banco. Vamos continuar. Peço desculpa que não estava a aparecer aqui este novo ecrã, que eu não estava a partilhá-lo. Agora acho que já conseguem ver. Eu vou só fechar para voltar a entrar para vocês verem novamente completamente. Portanto, disse que era o BPI. Vamos continuar. Okay. E aqui vamos passar pelo site do intermediário que nos fornece o serviço, que é a GoCardless. E aqui para verem exatamente o que é que vamos ter acesso. Vamos ter acesso ao detalhe da conta, às transações e aos balanços, ou seja, ao extrato bancário. Este acesso não permite fazer nenhuma operação bancária de pagamento ou de transferência ou o que for. Ou seja, isto não vai permitir movimentar a conta. Assegurem os vossos clientes que isto não permite fazer movimentos de conta, apenas consultar os valores do extrato. E também com uma abrangência de 90 dias. Normalmente é isso que os bancos têm no seu site disponível. É a situação atual e os movimentos de até 90 dias para trás. Poderá haver bancos que tenham mais informação online que possam disponibilizar, mas no âmbito desta ligação, nós vamos apenas buscar até 90 dias para trás. E o acesso que nós vamos aqui agora configurar também vai ter uma validade de 90 dias. Passado 90 dias, nós vamos ter que redefinir o acesso ao nosso banco. Concordamos com isto? E depois aqui, eu não vou avançar por razões óbvias porque
já entramos no site do banco e é fazer o login normal, como fazemos no nosso home banking, quando estamos no nosso navegador da internet. E a partir daqui, fazendo depois esta ligação, ela ficará configurada no nosso serviço e não mais terá que a fazer, só daqui a 90 dias, quando ela se vencer, é que teremos que efetuar novo login ao banco. Portanto, isto no caso do BPI, se fosse no caso do Millennium, era exatamente igual. Fazer o continuar. A mesma validação de informação que vamos receber e de quanto tempo e qual a validade. E aqui somos redirecionados para o site do banco e teríamos que fazer o login com as credenciais que normalmente usamos. E, portanto, isto a partir daqui a ligação é muito simples. Obviamente que são necessárias essas credenciais e, portanto, é uma questão de verem com os vossos clientes que tipo de credenciais é que eles podem disponibilizar para que vocês possam usar. Quem já ia ao banco buscar a informação em nome do cliente, com certeza que já terá essas credenciais e é essas que vai usar. Para vos exemplificar, nós temos aqui um banco de demonstração. Eu vou fazer a ligação a esse banco. Por acaso este banco tem duas contas, eu seleciono aquela que quero. Continuar. E eu vou pôr aqui a partir de 1 de janeiro de 2023, embora, conforme vimos há pouco, só permite a descarga dos últimos 90 dias de transações. Continuar. E a minha ligação ao meu SageBank está feita. Reparem que aqui na conta já ficou com a opção ligada ativa. A qualquer momento eu posso desligar. Vou confirmar. Está confirmada a ligação. Se eu agora for à reconciliação bancária e usar aqui no BankFeeds, ele diz-me que o tipo de extrato é BankFeeds, que não foi feita ainda nenhuma importação. Se eu desejo importar, eu digo que sim. Pronto. E automaticamente me foi buscar o extrato, 201 linhas de extrato de 16/10 a 15/12. Digo que quero importar, a gravação das linhas está feita e o extrato está importado. Depois, é exatamente igual ou à reconciliação por fecheiro. E eu entro, a aplicação pergunta se eu quero reconciliar automaticamente, eu digo que sim, ele já apanha alguns lançamentos. Aqueles que não apanhar, eu depois posso fazer a reconciliação de uma forma manual. E, portanto, o sistema é exatamente igual à reconciliação por fecheiro a partir daqui. A importação é que é diferente, não temos que usar nenhum fecheiro previamente exportado. E isto é a funcionalidade do BankFeeds. Por último, temos o Bank Connection. Vamos entrar aqui no Bank Connection. E quando entramos neste ecrã, vocês com certeza que estão familiarizados com este ecrã, que é exatamente igual ao ecrã do eFatura Connection. Só que aqui, em vez de descarregarmos os documentos ou os movimentos do eFatura, vamos ter listados os movimentos de extrato bancário que nós já temos importados. E, portanto, se aqui lista os movimentos do extrato bancário que nós importamos, quando é que importamos movimentos do extrato bancário? Quando temos a reconciliação por fecheiro e quando temos a reconciliação agora por BankFeeds. E, obviamente, que só para essas contas é que o Bank Connection é útil, porque se a minha reconciliação é em papel, não há qualquer utilidade para o Bank Connection, porque eu nunca vou ter a importação de movimentos do banco na minha contabilidade e, portanto, não vou conseguir, por isso, ligar movimentos do banco à contabilidade ou lançar a partir do movimento bancário.
Portanto, isto são os meus lançamentos importados. Eu posso aqui escolher os meses que quero e a conta que eu quero. Okay? E reparem aqui, como eu para janeiro e fevereiro e março já tenho alguns movimentos reconciliados na 121, e eles aqui vão aparecer a verde com o número interno registado e com o visto em reconciliado. E, portanto, se eu for aqui ao lado do lançar, vão-me só aparecer aqueles que ainda não estão lançados. Se eu importei os movimentos do banco e ainda não os reconciliei, é natural que eu ainda não os tenha no meu extrato, na minha contabilidade. E, portanto, não tendo na minha contabilidade, tenho sempre a possibilidade de os lançar a partir daqui. Depois, como vocês estão a ver, a parametrização é também idêntica a como temos no eFatura Connection. Eu vou só sair daqui para vos mostrar que aqui nos utilitários, em Bank Connection, temos aqui as parametrizações todas. A nível da parametrização geral, nós podemos definir qual é a data, tal como tínhamos no eFatura, qual é a data que vamos atribuir aos lançamentos, se é a data do registro do extrato, se é a data da contabilidade, eu posso optar por uma ou por outra. E qual é a descrição que nós vamos dar aos nossos lançamentos contabilísticos? Se é a descrição da primeira linha do extrato, se é a designação que nós temos na parametrização do Bank Connection. Ok? Podemos optar por uma ou por outra. Ups. Isto não era suposto. Peço desculpa. Depois, a nível das configurações, há dois tipos de configuração para o Bank Connection. Uma parametrização de lançamentos, que é mais geral, digamos assim. Eu vou dar aqui um exemplo de uma parametrização para clientes e para fornecedores, por exemplo. Esta que nós temos. Mas depois também podemos ter uma parametrização específica por linha de extrato e eu vou já mostrar como é que isto funciona. Okay? Vamos então aqui ao Bank Connection. Vamos à minha conta 121. Vamos só aumentar aqui o intervalo de meses. E aqui no separador lançar, temos uma funcionalidade que será muito útil se estivermos a começar, que é aqui a questão do pesquisar entidades. O que é que vai acontecer quando eu faço aqui o pesquisar entidades? A aplicação vai procurar nestes lançamentos se a descrição do lançamento do extrato bancário contém textos que encontra também no nosso ficheiro de entidade, ou seja, nos nossos clientes e nos nossos fornecedores que nós temos na empresa. Eu faço pesquisar entidades e a aplicação diz, olha, encontrei o vinho e viagens e vai-me permitir criar uma parametrização para este lançamento. Eu vou dizer que sim. Encontrou também a Eletrónica de Portugal. Eu vou dizer que também quero criar a parametrização. Ok? E reparem que ele automaticamente me fez a parametrização dos movimentos para os quais encontrou informação que o levou a crer que eram entidades que eu já tinha na minha base de dados. Se pegarmos aqui no Eletrónica de Portugal, reparem que ele me fez o lançamento. E como é que ele me fez este lançamento? Portanto, eu estou a tratar da minha conta 121, tenho um movimento a débito na 121, é isso que ele me vai lançar,
e por contrapartida vai usar a conta da entidade que eu tenho definida na minha entidade. Vamos só sair para mostrar. Se eu for aqui às minhas entidades, tenho aqui a Eletrónica de Portugal, em que digo que a conta do cliente é esta. E é esta que a aplicação foi buscar para me fazer aquela parametrização. Mas a aplicação fez mais que isto. Gravou a parametrização que criou. E reparem que eu antes, quando há pouco não tinha aqui nada, tenho agora uma parametrização feita. O código dela é o NIF da entidade. E o que é que esta parametrização faz? Se encontrar na descrição as palavras brindes, produtos, ofertas, vai usar a parametrização cliente, que é esta aqui, vai usar o diário 2 e o tipo do documento 2 e a natureza a débito, e como contrapartida vai usar a conta da entidade X. E a conta da entidade X é esta. E rapidamente eu consigo parametrizar lançamentos de movimentos que vão para o meu extrato. Portanto, recebimentos e pagamentos que me aparecem no extrato e eu ainda não tenho os recibos lançados na contabilidade, rapidamente consigo lançar por aqui. Se eu agora for então novamente ao Bank Connection, ainda para a minha 121, lançar, reparem que eles já estão todos classificados, todos parametrizados e eu posso lançar. E também no lançar, inovamos um bocadinho ou se calhar muito. Nós temos a possibilidade de lançar um único documento com vários registros de extrato bancário. E, portanto, se eu disser assim que eu quero este, que é da Eletrónica de Portugal, e mais este, que é da Eletrónica de Portugal, e quero lançar tudo num único documento. E ele diz-me que os dois movimentos serão lançados num único documento, eu confirmo, e depois ainda posso dizer se quer agrupar ou não o valor na conta do fornecedor ou do cliente. Eu vou dizer que sim. O documento é lançado com sucesso. E reparem que estes dois lançamentos foram refletidos num único movimento contabilístico. Portanto, e aqui facilmente eu consigo fazer o lançamento ou individual ou fazer um lançamento de vários registros do extrato bancário num só da contabilidade. E ainda posso optar por aqui na conta de contrapartida ter ou não o valor acumulado. Se eu quisesse que não, iria ter aqui no lançamento duas linhas esta 21, uma com 150 e outra com 845. E é isto que eu vos tinha para vos mostrar. Só dizer aqui, na questão das parametrizações específicas, que eu posso criar novas parametrizações, procurando qualquer coisa na descrição e ou no valor, e quando eu quero pesquisar várias palavras, posso usar e devo usar o caractere da percentagem para escrever qualquer coisa. Contendo, e agora eu quero SAGE e também banco. Querendo que encontre estas duas palavras, uso o símbolo da percentagem e depois posso definir aqui qual é a parametrização que eu quero das que tenho e se quero ou não a conta da entidade para ser a contrapartida. As outras parametrizações de lançamentos são mais gerais, digamos assim. Eu posso sempre querer aqui uma parametrização para as comissões. Comissões. Digo que é o... Fiquei mudo. Digo que é o diário do banco.
qual é o meu documento, por exemplo, a natureza do lançamento, e a conta não é nenhuma entidade, neste caso, seria uma 622 qualquer coisa, por exemplo, 6225, vamos fazer de conta que é esta, confirmava, e estava aqui a minha parametrização criada. Depois no Bank Connection, se eu tivesse um movimento de comissões que quisesse lançar, por exemplo, aqui comissões, duplo clique para parametrizar, digo que a parametrização é as comissões e automaticamente o lançamento estava parametrizado. Portanto, muito idêntico àquilo que têm no eFatura Connection. E, portanto, é muito simples de trabalhar neste ecrã, porque não vai ter qualquer dificuldade se já o conhece e usa o eFatura Connection. Alonguei-me um bocadinho no tempo, peço desculpa por isso, mas espero que tenha sido útil e produtiva esta sessão e, como disse, terei ainda algum tempo para colocar as vossas questões, para responder às vossas questões. Caso eu não consiga, podem também sempre depois colocar a questão a posteriori e eu irei também responder a todas elas com certeza. Relativamente à senha, que só deixa colocar 5 caracteres, isso já tem a ver com o próprio home banking do banco. Eles é que têm essas regras de login e isso nós não conseguimos controlar. É exatamente aquilo que o banco permite, é aquilo que a aplicação vai deixar fazer. Estão-me a dizer que eu só tenho 2 minutos para perguntas, mas eu depois faço-vos chegar as respostas às perguntas que não consegui responder aqui. Ora, tive de alterar o BPINET de empresas. A questão da ligação ao banco. Quais os formatos dos ficheiros que se podem importar? Formato XLS e formato CSV. Normalmente são esses ficheiros que os bancos permitem exportar. Ficheiros que nós não tínhamos disponíveis, como o Revolut, teremos que implementar se for possível. É uma questão de nos fazer chegar o formato que exporta e nós tentaremos ver se é possível fazer essa implementação. Em relação aos empréstimos bancários que contêm várias linhas, como efetuamos a parametrização? Se forem várias linhas, uma para a prestação, outra para os juros, terá que ter 2 parametrizações também para ir cada qual para a sua conta. Ainda que depois possa fazer tudo num único lançamento. No único lançamento, como eu demonstrei aqui, 2 registros bancários num único lançamento, em que vai ter a conta do banco e depois a conta da comissão e a conta da prestação do empréstimo, por exemplo. Também limpa o documento no eFatura. A reconciliação via Bank Connect nas faturas das comissões também limpa o documento no eFatura Connection. Não tem ligação. Claro que se vai ter a fatura no eFatura Connection e depois vai ter o movimento no extrato bancário que importar dessa fatura, a aplicação não vai conseguir ligar uma coisa com a outra. Ou lança via eFatura Connection e depois na reconciliação liga ao movimento do extrato bancário, ou então, se achar que é mais conveniente, fazerá o lançamento através do extrato bancário, ele ficará reconciliado e depois no eFatura terá que ligar esse documento para aquele lançamento que já tem. Porque não vai haver ligação direta entre os registros do banco e os registros do eFatura Connection. Prontos. Se eu tenho mesmo que terminar por questões de tempo, gostaria de estar aqui a responder às vossas questões, mas façam-me chegar por e-mail
aquele e-mail que eu coloquei ali, jorge.sousa@sage.com. Façam-me chegar as vossas questões por e-mail e eu terei todo o gosto em vos responder. Agradecer a vossa participação, espero que tenha sido agradável e útil este bocadinho que estivemos aqui a conversar, ou melhor, o que estive a falar e vocês a ouvir, e obrigado por participarem e até uma próxima vez. Obrigado.